Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora do pacote de 51 bilhões de reais que o Lula falou que vai destinar para a reconstrução do Rio Grande do Sul, né? Caramba, que impressionante isso, né? A gente viu que, por exemplo, nas chuvas da Bahia, o Bolsonaro destinou imediatamente 700 milhões de reais para resolver os problemas lá. Felizmente conseguiu resolver os problemas com 700 milhões de reais. Agora, para o Rio Grande do Sul, o Lula está destinando nada mais, nada menos que 51 bilhões de reais. E, de novo, eu não tenho dúvida nenhuma que o Rio Grande do Sul vai precisar de muita coisa, foi muita coisa destruída lá, realmente esse dinheiro é bom que vá para lá. Agora, é bom lembrar algumas coisas, né? Primeira coisa, que esse dinheiro não é do Lula, né? O Lula está destinando esse dinheiro aí, é dinheiro de todos nós, não é dinheiro do Lula. E segundo, esse valor tão alto assim me faz ter dúvidas, principalmente quando você junta com isso daqui, ó. O decreto que dá esse dinheiro todo para o Rio Grande do Sul, eu vou explicar para vocês, é uma parte emergencial, tem uma parte mais a longo prazo, tem parte em redução de dívida, é na verdade um negócio de muitos anos, no final das contas, esse dinheiro todo, né? Mas de qualquer forma, o decreto tira do governo fiscal essa ajuda da lei de responsabilidade fiscal e da meta fiscal. Ou seja, é pior do que o arcabouço, né? Lembra, o arcabouço é alguma coisa para controlar além da lei de responsabilidade fiscal. O governo já não podia emitir dinheiro, imprimir dinheiro abertamente, agora vai poder. Aqui, para isso aqui vai poder. É por um motivo justo? Eu não sei não, porque na pandemia não precisou fazer isso. Na pandemia o Bolsonaro tirou de outras áreas, pegou emprestado, realmente endividou o país para poder conter a pandemia. O Lula agora está querendo fazer um gasto maior do que na pandemia, um gasto extraordinário maior do que na pandemia para um estado só. Justifica isso? Se esse dinheiro for gasto no Rio Grande do Sul mesmo, excelente, não tem problema nenhum. Vai causar inflação, né? Mas isso daí a gente já sabe que o governo Lula é por esse caminho de qualquer forma, então não tem jeito, né? O meu medo é o seguinte, é isso daqui, além de ajudar o Rio Grande do Sul, ser usado para outras coisas também. Por exemplo, o pessoal já está dizendo aqui ó, que adaptação para eventos extremos tem que ser a prioridade agora da força-tarefa e coisa e tal, ou seja, vamos entender esse assunto aqui. Essa notícia foi sugerida por TNT, Reino Unido do Brasil e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o governo Lula demorou a liberar dinheiro para o Rio Grande do Sul e, diga-se de passagem, não liberou ainda. Isso daqui é uma proposta que foi enviada para o Congresso, que é um decreto, então já está valendo, mas tem que ser aprovado pelo Congresso ainda, principalmente porque ele altera a lei de responsabilidade fiscal e a meta fiscal. Olha só, vamos entender esse negócio. Aqui no Brasil você tem a preocupação de que o governo não pode imprimir dinheiro. Isso é a Lei de Responsabilidade Fiscal, foi assinada em 2001. É a base da coisa, não pode imprimir dinheiro. Quando o governo quer botar mais dinheiro no mercado, ele tem que pegar emprestado esse dinheiro, né? Daí que você tem a taxa de juros Selic, que é a taxa de juros que o governo paga quando ele pega esse dinheiro emprestado no mercado. Então, isso é o que a Lei de Responsabilidade Fiscal. Você não pode imprimir dinheiro. Você pode pegar dinheiro emprestado, mas mesmo pegar dinheiro emprestado é ruim, né? Porque quando você pega muito dinheiro emprestado, você acaba pagando muito de taxa de juros. Você já deve ter visto o pessoal chorando por aí, dizendo que não sei quantos por cento do gasto no Brasil é pagamento de serviço da taxa de juros e não sei o que lá, das dívidas do Brasil. E a verdade é porque é isso mesmo, o governo pegou dívida pra caramba, um monte de governo pegou um monte de dívida aí no passado e tem que pagar essa dívida, como qualquer um que pega dívida tem que pagar, né? Se você não pagar a dívida é pior ainda, você fica como caloteiro e aí não consegue pegar mais dinheiro emprestado. É o que eu sempre falo, esse pessoal que fala de, não vamos fazer auditoria cidadã da dívida, não, vamos pagar a dívida porque a dívida tem coisas estranhas ali. Olha só, a dívida ela é auditada, ela é verificada, evidentemente quando tem coisa diferente, alguma coisa estranha, isso é auditado, isso é processo de auditoria. Agora, a verdade a dívida é grande no Brasil, a gente paga muito de juros, por quê? Porque políticos irresponsáveis pegaram muito dinheiro no passado. Se você fizer uma auditoria cidadã da dívida, parar de pagar os juros da dívida, sabe o que vai acontecer? Você não vai poder pegar mais dinheiro emprestado. A única alternativa que você vai ter vai ser imprimir dinheiro. E imprimir dinheiro, meu amigo, pronto, é inflação na veia, né? É muito pior do que o que a gente tem hoje, porque hoje
Com esse esquema de pegar emprestado, você tem esse gatilho da taxa Selic, que o Banco Central aumenta a taxa de juros, consegue manter a coisa controlada. Se você imprime dinheiro, a gente voltou para 1990, voltamos para 1980, para a época da inflação descontrolada aqui no Brasil. Então, repara que eles não estão falando mais da meta fiscal. A meta fiscal veio depois. Veio primeiro o teto de gastos, né, que era proibido gastar mais do que o que gastou no ano anterior. O governo tinha que manter os gastos controlados. Agora virou o arcabouço fiscal, que não ajuda em nada. O arcabouço fiscal, eles não precisam mudar, porque no arcabouço fiscal, primeiro que já é uma piada mesmo, não tem punição para nada ali, mas além disso, no próprio arcabouço fiscal já se fala que existe a excepcionalidade, já existe a questão das despesas excepcionais. Quando você tem catástrofes e coisa e tal, a pessoa pensando justamente na questão da pandemia, já tem essa coisa de poder gastar sem se preocupar com o teto de gastos. O teto de gastos não existe mais, com o arcabouço fiscal, com a meta fiscal, né? Então, esse é um ponto, mas isso daí não precisa mudar. Agora, eles estão querendo mais do que isso. Não é só a meta fiscal, ele também tira da lei de responsabilidade fiscal. Ou seja, literalmente o que está falando aqui é que o governo pode imprimir dinheiro para mandar para o Rio Grande do Sul. E, de novo, se fosse isso para atender o Rio Grande do Sul 100%, 50 bilhões para o Rio Grande do Sul, olha, eu não tinha nem problema com isso, porque nós brasileiros todos, esse dinheiro é nosso, não é do governo, né? Nós vamos ter que pagar isso, porque se você não paga via imposto, você paga via inflação. Então, o mesmo governo imprimindo dinheiro, saindo fora da lei de responsabilidade fiscal, ele vai ter que, a gente vai acabar pagando, mas é por uma boa causa. Realmente o que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, muito triste, coisa e tal. O meu medo é que vai ser o governo executando essas obras. O governo do Lula, o governo de um corrupto condenado, alcoólatra, um cara que é um desqualificado completo, um idiota socialista. É ele que vai coordenar essa aplicação desses 50 bilhões. Você acha que tem ou não tem chance de ter corrupção nessa história toda? Essa é a minha preocupação. De novo, se fosse pegar esse dinheiro e dar para o pessoal lá do Rio Grande do Sul para eles fazerem as obras e coisa e tal, acho justíssimo. Deveria fazer mesmo, deveria aplicar esse dinheiro no Rio Grande do Sul. Mas duas coisas me chamam a atenção. O valor é muito acima de qualquer parâmetro que você veja aí no passado, é equiparável à pandemia, muito mais do que a outras enchentes que teve no passado, e o Brasil, infelizmente, já teve muitas enchentes catastróficas no passado, sim. E agora, isso sendo fora da lei de responsabilidade fiscal. Isso é que me preocupa muito. De novo, se for esse dinheiro todo para o Rio Grande do Sul mesmo, o pessoal realmente executar lá e coisa e tal, para mim tá excelente, não tem problema nenhum. Ah, vai causar inflação? Vai causar inflação, não tem como evitar. Causaria inflação só pelo fato de estar fora da meta fiscal, já causa inflação, porque já é dinheiro que o governo está botando a mais no mercado. Lembra, quando o governo pega emprestado para botar no mercado, ele pega um dinheiro que já está parado, que já é dinheiro de investidores que tipicamente não está sendo usado no mercado, e coloca isso para comprar coisa, então coloca isso no mercado, então você tem mais gastos aqui, vai causar inflação de qualquer forma. Muito pior é quando você imprime dinheiro. Se você burla a lei de responsabilidade fiscal, aí a coisa é muito mais séria no final das contas. Eles estão dizendo aqui, que esse decreto nos dá segurança jurídica, transparência e controle dos... Que controle? Você está dizendo que está acabando com o controle, que pode gastar sem ter responsabilidade fiscal nenhuma, que o presidente não vai ter, não pode sofrer impeachment pela lei de responsabilidade fiscal, que é um dos motivos, por exemplo, que levou a Dilma a sofrer o impeachment dela, né? Então, essas exceções só valerão para as ações referentes à calamidade pública. Exato, mas imagina que você pode ter coisas ali que vão estar no limite da coisa, né? E lembra, o fato de ser uma ação para resolver a calamidade pública não quer dizer que não tenha corrupção, pode ter corrupção também, né? Já tem esse caso aqui do pessoal falando que a adaptação a eventos extremos deve ser a prioridade. Não, a gente tem que fazer eventos climáticos, questão de mudança climática. Não duvido nada que... olha só, esse pacote de 51 bilhões aqui não está dizendo o que tem isso aqui não, tá? Por enquanto está falando aqui em 7 bilhões para a coisa imediata, algum alívio para... algumas coisas aqui são para antecipação de pagamento de abono salarial, salário-desemprego, fundos de estruturação de projetos, 200 milhões e coisa e tal. Mas tudo isso daqui é adiantamento, não é dinheiro novo, não está se criando dinheiro aqui, ele está só adiantando coisa. Outra coisa que ele fala aqui, 4,5 bilhões do Fundo Garantidor de Operações para pequenas e médias empresas que estejam em dificuldade. Serão alocados 500 milhões para Fundo Garantidor de Investimentos, 5 bilhões para não sei o que lá e coisa e tal. E o valor inicial para projetos de impacto primário
é 7,7 bilhões, seriam os projetos iniciais lá no Rio Grande do Sul. Então, excelente. De novo, não está dizendo todos os 51 bilhões, está dizendo aqui uma parte aqui que deve somar isso tudo aqui, uns 20 bilhões. É bastante dinheiro. De novo, se for tudo aplicado no Rio Grande do Sul, excelente, não tem nada a questionar aqui. Mas o fato de tirarem da lei de responsabilidade fiscal, isso acende um alerta. Esse pessoal está querendo coisa. Um presidente corrupto, querendo tirar a lei de responsabilidade fiscal para fazer obra, por mais que seja obra necessária. A obra é necessária, mas e a corrupção não vai ter porque a obra é necessária? Que história é essa? Né? Então, ou seja, isso daqui é uma preocupação grande que eu tenho com essa história. Eu falei para vocês, o papo do Lula tá rindo lá com o Eduardo Leite, coisa e tal, do plano Marshall do Eduardo Leite, coisa e tal. Ele tá rindo porque isso é bom para ele, isso permite ele gastar dinheiro demais, gastar além do necessário. Olha aqui a coisa se concretizando. O Lula está querendo sair até da lei de responsabilidade fiscal. Ele quer carta branca para torrar dinheiro no Rio Grande do Sul. E, de novo, é o que eu falo, se for para ajudar o Rio Grande do Sul mesmo, beleza, pode botar meu nome nisso daí. A questão toda é que vocês sabem como é que é o governo Lula. O governo Lula é um governo de corruptos. É um governo que você sabe que vai ter desvio nisso daí. Vai ter projeto que está dizendo que é para ajudar o Rio Grande do Sul, mas na verdade é para... Não, porque temos que implementar a agenda verde, não sei o que lá e coisa e tal. Olha só a tragédia que isso está levando, hein? Fantasma da pandemia. Eu já falei para vocês, a melhor coisa que aconteceu com o Brasil foi Lula não ser o presidente na época da pandemia. Imagina o Lula com isso na pandemia, o quanto que ele não ia torrar de dinheiro à vontade. Aliás, grande parte da elite aristocrática socialista de Brasília ficou chateada com o Bolsonaro por conta disso. Porque a pandemia era uma alternativa. Caramba, podia gastar à vontade, podia torrar dinheiro à vontade. Bolsonaro preferiu manter o equilíbrio fiscal, gastou dinheiro a mais, teve que gastar gastos emergenciais, mas depois recuperou tudo, no ano seguinte as coisas já estavam com superávit e coisa e tal. Agora com o Lula, ele está pegando um evento e está usando exatamente nesse sentido. O Lula está querendo fazer a pandemia dele aqui. E o pior, a pandemia dele aqui arrisca ser igual a pandemia do Alberto Fernandes da Argentina, que foi a mesma coisa. O Alberto Fernandes deu tudo que o pessoal queria. Não, é proibido demitir gente, deu dinheiro para as empresas, deu dinheiro para todo mundo, proibiu aumentar um monte de coisa, não sei o que lá, não sei o que lá. E olha só a tragédia que isso foi para a economia argentina, né? Esse negócio de imprimir dinheiro é perigoso. Por que minha sugestão para o Congresso, aprova a coisa, mas tira a parte da lei de responsabilidade fiscal. Da meta fiscal não precisa se preocupar, porque a meta fiscal, o arcabouço fiscal já tira esse gasto da meta fiscal. Mas a lei de responsabilidade fiscal tem que continuar valendo. Se o Lula fizer merda com esse dinheiro, ele tem que responder por isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.